Quinta-feira, 7 de maio, você confere no seu Jornal da Rede. Autoridades mundiais se mobilizam com surto mortal de hantavírus. Empregada doméstica grávida é torturada pela patroa. Orientações do Procon Guarulhos para o Dia das Mães. Serão inauguradas nesta sexta a FATEC, o novo setor de hemodiálise no Hospital Regional do Alto Tietê. Tem mudança drástica no tempo para grande parte do país. E isso é o Resenha na Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. Um surto mortal de hantavírus a bordo do navio holandês em Veonjus está mobilizando autoridades de saúde em todo o mundo. Olha, a Organização Mundial da Saúde já confirmou 3 mortes e outras infecções pela cepa Andes, que tem a característica rara de ser transmitida entre humanos. O governo de Holanda revelou hoje que cerca de 40 passageiros desembarcaram na ilha de Santa Helena logo após a primeira morte e que 29 deles não retornaram ao navio. O paradeiro dessas pessoas é desconhecido, o que gera um grave risco à saúde pública. Porque, gente, casos suspeitos já estão sendo monitorados na França, Holanda, Singapura e nos Estados Unidos. Especialistas investigam se a contaminação ocorreu dentro da embarcação ou se os turistas se infectaram durante passeios pela Patagônia Argentina, onde o vírus circula. O navio aguarda autorização para atracar nas Ilhas Canárias sob forte resistência das autoridades locais. Vamos vir agora para o nosso país? Uma empregada doméstica de 19 anos, grávida de 6 meses, foi torturada e agredida pela patroa em Passo do Lumiar, no Maranhão. A empresária Carolina Estela Ferreira dos Anjos é investigada após a divulgação de áudios em que ela confessa o crime com requintes de crueldade. A vítima foi acusada de furtar um anel e durante 1 hora recebeu tapas, murros e até uma arma de fogo colocada na boca. Mesmo depois do objeto ter sido encontrado, as agressões continuaram. Nos áudios, a empresária chegou a dizer que a jovem não era para ter saído viva. O caso também revelou uma possível prevaricação da Polícia Militar. 4 agentes foram afastados porque não prenderam a agressora no dia do crime, alegando que um deles era conhecido da empresária. A Justiça decretou a prisão da investigada, que foi presa na manhã de hoje em Teresina, no Piauí. A empresária já tem outras 10 passagens, isso mesmo, 10 passagens pela polícia, incluindo uma condenação por acusar falsamente um ex-babaco de roubo. E o Ministério dos Transportes lançou nesta quarta a nova jornada do instrutor dentro do programa CNH do Brasil. A partir de agora, o candidato que deseja tirar a habilitação tem liberdade para escolher e contratar diretamente instrutores autônomos ou autoescolas, depende, pelo aplicativo CNH do Brasil. O sistema funciona como um aplicativo de transporte, onde é possível ver a localização, preços e até as avaliações de outros alunos. Segundo o governo, a medida visa reduzir a burocracia e os custos, que podem cair mais de 70%. O aluno pode negociar valores e horários diretamente pelo WhatsApp do instrutor e agendamento é feito pelo aplicativo. A segurança é garantida por biometria e GPS, que validam as aulas em tempo real junto ao Detran. Os instrutores também passam a ter uma credencial nacional digital que comprova que são profissionais autorizados, mesmo que trabalhem de forma independente. Vamos acompanhar aí, ver se vai dar certo esse aplicativo, hein? A Polícia Civil prendeu ontem um homem apontado como um dos principais líderes da gangue das bikes. O suspeito foi localizado no apartamento na região central de São Paulo, que servia como uma central de desbloqueio e revenda de celulares roubados. A prisão ocorreu durante a Operação E-mail Rastreado, que cumpriu 6 mandatos de busca e apreensão em edifícios de 9 andares na Rua do Andradas. Além do líder, outros 5 adultos foram presos e adolescentes foram apreendidos. O grupo era conhecido por agir com bicicletas para facilitar a fuga e também por quebrar vidros de carros para roubar aparelhos. Durante a ação, os policiais também descobriram uma ligação clandestina de energia no imóvel, o famoso gato, o que resultou em mais uma prisão em flagrante. Foram apreendidos diversos celulares, computadores e as bicicletas utilizadas nos crimes. As câmeras de segurança de um salão na Barra Funda, na zona oeste da capital, registraram um ataque covarde contra o cabeleireiro Eduardo Ferrari. Vocês viram nas redes sociais, já? Uma cliente identificada como Laís Gabriela Cunha tirou uma faca da bolsa e golpeou o profissional pelas costas enquanto ele atendia outra pessoa. O motivo seria insatisfação com o procedimento capilar realizado em abril. Segundo testemunhas, a mulher já vinha enviando ameaças pelo WhatsApp, dizendo que queria tacar fogo no profissional. A agressora alega que sofreu um corte químico e que sua franja ficou parecendo a do personagem Cebolinha.
No entanto, a defesa do cabeleireiro rebate as acusações mostrando fotos do antes e depois que provam que o cabelo estava íntegro ao sair do salão. Gente, não importa como estava o cabelo da pessoa, não pode esfaquear o cabeleireiro, né? O profissional sofreu um ferimento superficial e a mulher foi detida em flagrante, mas deve responder em liberdade por lesão corporal e ameaça. O caso foi encaminhado ao juizado especial criminal. E a gente tem que ver isso aí, né? Porque ela responde, ela fala de uma maneira como se não se arrependesse. Teve uma justificativa esse ataque. Será que compensa ficar solta? A gente não sabe, né? Vamos acompanhando. E o Sindicato dos Metroviários de São Paulo anunciou uma greve na rede de metrô para a próxima quarta, hein? Atenção, dia 13. A decisão final dependerá de uma assembleia marcada para a noite de terça, véspera da paralisação. A categoria reivindica a realização de novos concursos públicos, melhores condições de trabalho e mudanças de plano de saúde dos funcionários. Segundo o sindicato, o quadro de empregados foi reduzido nos últimos anos, o que tem gerado sobrecarga nas funções. Os trabalhadores também cobram igualdade salarial e abertura de negociações sobre a participação nos resultados. A entidade afirma que tenta dialogar com a direção do metrô e com o governo estadual, mas que ainda não houve avanço nas discussões. Caso aprovada, a greve deve começar a partir da meia-noite de quarta. Ixi. Vamos vir para o nosso querido Alto Tietê agora. Olha, a segurança no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do país, está sob constante ameaça devido ao uso irresponsável e criminoso de drones. Apenas nos 2 primeiros meses desse ano foram registrados 10 casos de aeronaves não tripuladas invadindo espaço aéreo que é restrito, né? Operar esses equipamentos próximos a aeroportos é crime, com pena de até 5 anos de prisão, pois coloca em risco a vida de passageiros e tripulantes. Investigações da Polícia Federal apontam que o crime organizado também usa esses aparelhos para monitorar o tráfico de drogas dentro do terminal. Para combater essa prática, uma nova tecnologia israelense está sendo testada. O sistema consegue rastrear até 95% dos drones pela frequência de rádio, assumir o controle da aeronave, olha que legal, né? E até localizar onde está o operador ilegal. A ANAC estuda implementar essa solução em definitivo para garantir a segurança das operações. Tomara que dê certo. Ainda na cidade, a Guarda Civil Municipal recuperou 2 veículos nessa semana durante patrulhamento. Olha, foi lá na região do Cumbica e o primeiro caso, uma moto Yamaha roubada na rodovia Presidente Dutra, foi localizada no Parque Jandaia. A vítima estava a caminho da delegacia para registrar o crime quando encontrou uma viatura da Inspetoria Leste e informou o roubo. Os agentes iniciaram já as buscas e imediatamente conseguiram recuperar a moto. Acho que a rapidez, né, aí nesse caso ajudou muito. Já na Vila Isabel, a guarda localizou um automóvel Ford Ka que havia sido furtado na noite anterior. A vítima buscou apoio diretamente na inspetoria da Rua Brejinho e a informação foi repassada pelo rádio para as equipes de área. O carro foi encontrado abandonado na Rua 2. As 2 ocorrências foram apresentadas no 4º Distrito Policial e os bens já foram devolvidos aos proprietários. Gente, denuncie, né? Quem sabe, ó, a gente tem uma esperança sempre de recuperar, né? A GCM de Guarulhos também tirou de circulação nessa terça 2 criminosos que estavam foragidos da justiça e recuperou 4 veículos em ações distintas na cidade. O sucesso das operações contou com o apoio fundamental da Segurança Integrada, que utilizou o sistema de vídeo monitoramento para identificar os automóveis com queixa de apropriação indébita. Em um dos veículos localizados, os agentes identificaram que o condutor era procurado pelo judiciário. A segunda captura foi realizada pela equipe da Romul, durante uma abordagem no Jardim Palmira. O flagrante ocorreu na Viela Abril, uma área já monitorada pelo alto índice de tráfico de entorpecentes. Os veículos recuperados e os detidos foram encaminhados aos distritos policiais para o registro das ocorrências. A GCM reforma que a integração entre o patrulhamento e a tecnologia tem sido essencial para proteger o patrimônio dos cidadãos, não só em Guarulhos, como todo o Alto Tietê, né? Vamos falar de uma mulher, olha, ela de 38 anos, ela foi encontrada morta dentro da sua própria casa, na Avenida Iugoslávia, em Mogi. O corpo foi localizado pela irmã da vítima, que relatou à polícia que o casal passou o dia discutindo antes do crime. O companheiro da mulher, um homem de 28 anos, fugiu do local antes da chegada dos agentes e segue ainda foragido. De acordo com o delegado responsável, o suspeito já tem um histórico de violência doméstica. A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e trabalha para localizar o homem, que é o principal investigado. A ocorrência foi apresentada no 4º Distrito de Mogi. E ainda falando em Mogi, a Polícia Civil de lá investiga a morte da juíza Mariana Francisco Ferreira, de 34 anos, que sofreu uma hemorragia após uma coleta de óvulos. Já tinha ouvido falar disso? Olha,
de uma morte seguida depois de um procedimento desse. Olha, esse procedimento ele foi realizado numa clínica de reprodução assistida na última segunda. Segundo o BO, a magistrada chegou a receber alta, mas precisou retornar à unidade 2 horas depois com fortes dores e sangramento. Mariana foi transferida para uma maternidade, onde passou por cirurgia e foi internada na UTI, mas não resistiu a 2 paradas cardiorrespiratórias. O caso foi registrado como morte suspeita e acidental. Em nota, a clínica in vitro afirmou que adotou todos os protocolos de emergência e que o procedimento possui riscos inerentes, mesmo com acompanhamento especializado. Mariana era natural do Rio de Janeiro, atuava como juíza criminal no Rio Grande do Sul, onde o Tribunal de Justiça decretou luto oficial de 3 dias. A investigação agora busca esclarecer se houve falha no atendimento ou se a morte foi uma complicação médica. Nossa, vamos agora mudar de cidade e falar da GCM lá de Itaquá. Ela realizou uma grande operação nessa semana, resultando na desarticulação de 2 casas-bomba. Ao todo, os agentes apreenderam mais de 4.000 porções de drogas, o equivalente a 4,5 kg de entorpecentes. A primeira estrutura foi localizada no Jardim Amaral. Foram encontradas mais de 1.600 porções de cocaína, crack, drogas sintéticas, além de contabilidade do tráfico. A segunda casa-bomba foi identificada no Jardim Nossa Senhora da Ajuda, com a apreensão de outras 2.000 porções de ilícitos. Outras apreensões também foram registradas na Vila Monte Belo, Jardim de Joseli e Morro Branco. A GCM orienta que a população continue ajudando com denúncias anônimas pelo 153. Já que a gente falou de tecnologia ajudando aí a segurança, olha, a tecnologia do sistema Smart Suzano ajudou a Guarda Civil Municipal a capturar mais um procurado da Justiça nessa quarta. Um homem de 35 anos foi identificado pelas câmeras de reconhecimento facial na região central da cidade por volta ali da 1h30 da tarde. O sistema apontou que ele era procurado por inadimplência de pensão. Imediatamente, a Central de Segurança Integrada emitiu o alerta e as equipes da GCM efetuaram ali a prisão na Rua General Francisco Glicério. Com essa ocorrência, o número de prisões realizadas com o apoio da ferramenta chega a 51 em apenas 7 meses. O sistema é capaz de realizar mais de 10.000 leituras faciais por hora, cruzando dados com as forças de segurança em tempo real, mesmo de gente que está procurada há muitos anos, hein? E no próximo bloco, orientações do Procon Guarulhos para o Dia das Mães. E mais mudança drástica no tempo para grande parte do país. Fica aí, volta já já. Há 4 anos em Mogi das Cruzes, a Oga Açaí é parceira oficial do Açaí Fruta Brasileira. Sendo assim, aqui você encontra todas as delícias que há anos fazem grande sucesso. E além do tradicional e afamado açaí raiz, aqui você também encontra os famosos creme de cupuaçu, creme de leitinho, creme de paçoca, entre tantos outros. E o que falar dos gelatos? É um mais delicioso que o outro. Tem de doce de leite, trufas, avelã e belga. Isso sem contar os açaís combinados, como o açaí de iogurte grego com maracujá e o açaí de iogurte grego com morango. A Oga Açaí fica aqui na rua Barão de Jaceguai, 1722, bem em frente ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Já sei, quer saber o horário de funcionamento? Eles funcionam de segunda a sábado, sempre do meio-dia às 20 horas. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para a Oga Açaí, se deliciar com o Açaí Fruta Brasileira. Esse é o Açaí Fruta Brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. Com a proximidade do Dia das Mães, celebrado nesse domingo, o Procon de Guarulhos divulgou uma série de orientações para garantir uma compra segura. Ontem eu falei tanto de Suzano quanto também da cidade de Arujá. A primeira recomendação é fazer uma pesquisa detalhada em diferentes estabelecimentos, comparando não apenas preço, mas também qualidade e as condições de pagamento. O órgão alerta que nem toda promoção é vantajosa e o consumidor deve desconfiar sempre daqueles descontões. Nas compras pela internet, a atenção deve ser redobrada. É fundamental conferir o CNPJ da loja e evitar cliques
em links estranhos recebidos por WhatsApp ou e-mail para se precaver de golpes. O PROCON reforça que, em caso de atraso na entrega, o cidadão tem o direito de exigir o cumprimento da oferta, aceitar um produto equivalente ou cancelar a compra com a devolução do dinheiro. Não esqueça de guardar prints das conversas e das ofertas, tá bom? A Câmara Municipal de Mogi teve uma movimentação política importante nessa semana. O vereador Marcos Fulan anunciou durante a sessão de terça que está deixando o Podemos para se filiar ao Partido Progressistas, o PP. Segundo o parlamentar, a mudança ocorre após um convite da legenda e já conta com o aval das lideranças nacionais do seu antigo partido. Com essa migração, o PP volta a ter um representante no Legislativo mogiano, cadeira que estava vaga desde março. Já o Podemos passa a contar com apenas um vereador na casa. Olha, Furlan adiantou aí que no próximo dia 18 deve realizar um evento para anunciar outras mudanças e estratégias da nova sigla. O vereador agradeceu aos antigos colegas da legenda e afirmou que agora segue uma nova trajetória política na cidade. Vamos falar de Suzano. Ela vive um dia histórico nessa sexta com a entrega de 2 obras muito esperadas pela população. Serão inauguradas a primeira Faculdade de Tecnologia do Estado na cidade, a FATEC, e o novo setor de hemodiálise no Hospital Regional do Alto Tietê. As conquistas são frutos de anos de negociações entre a Prefeitura e o Governo do Estado, com o apoio dos deputados André do Prado e Márcio Alvino. A FATEC, localizada no cruzamento das avenidas Paulista com Mogi das Cruzes, já começa a atender os primeiros 160 alunos com cursos voltados para o mercado de trabalho. Já o serviço de hemodiálise no Hospital Regional vai garantir mais dignidade e conforto para os pacientes que precisam do tratamento regular sem sair da cidade. E o projeto de saúde itinerante vai expandir sua atuação em Suzano e chega nesse sábado à 5ª divisão lá em Palmeiras. Os atendimentos serão realizados na Escola Estadual Helena Zerrenner, das 8 da manhã às 4 da tarde. A iniciativa oferece consultas médicas por livre demanda, exames de papa, avaliações odontológicas e suporte com psicólogos e nutricionistas. Além dos exames e consultas, haverá uma grande ação de vacinação contra a gripe para grupos prioritários, para idosos, gestantes e professores. O projeto, que já se realizou ali em mais de 6.400 atendimentos na região da Fazenda Aia, agora busca reduzir as barreiras do deslocamento para quem mora em áreas mais afastadas. Vamos falar de Ferraz. Olha, Ferraz está promovendo nesse mês do trabalhador um mutirão especial de empregabilidade pelo programa Emprega Ferraz. A ação será realizada na Associação Comercial e Industrial da cidade, com oferta de mais de 200 vagas em diversas áreas. Tem fiscal de loja, assistente de faturamento, analista de produção, muito mais. Além das vagas, os participantes vão receber orientações profissionais sobre como se comportar em entrevistas e como preparar um currículo para processos seletivos. A distribuição das senhas começa às 8h30 da manhã e segue até o meio-dia. A Prefeitura orienta que os interessados compareçam com documentos pessoais e o currículo atualizado para agilizar o atendimento. Olha, você deve estar notando aí, o outono chegou, né? Aí de manhã, de tarde, fica ali, muda o tempo, à noite começa a esfriar, mas ele vai mudar muito em grande parte do país nos próximos dias, com a chegada de um ciclone extratropical conhecido como ciclone bomba. Se assuste, olha, o fenômeno vai intensificar uma frente fria que deve provocar chuvas fortes e rajadas de vento de até 80 km por hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. A queda na pressão do sistema foi tão rápida que a massa de ar frio ganhou força hoje. Para o domingo, Dia das Mães, a previsão é de temperaturas muito baixas. Em Porto Alegre, a mínima pode chegar a 9 graus. Em São Paulo e Mato Grosso do Sul, o frio ganha força a partir de sábado, com risco de geadas nas serras gaúcha e catarinense. O efeito dessa massa de ar será tão forte que o frio deve chegar até o norte do país, causando aí um fenômeno de friagem no Acre e em Rondônia. Eita! Já que a gente está falando de tempo, vamos ver como fica a previsão para amanhã. Calma, hein? O frio ainda não chegou tanto. Em Santa Isabel, a sexta inicia com nuvens dispersas e tempo fresco. À tarde, as temperaturas tendem a subir. Mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Arujá, o cenário se mantém com mínima de 18 e máxima de 28. E no próximo bloco tem seu Resenha na Rede com o Lucas. Fica aí que a gente volta já já. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu.
açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. Fala pessoal da Rede Alto Tietê, começando aqui mais um Resenha na Rede. E olha, hoje temos muito que falar sobre competições internacionais, afinal tivemos rodada nesse meio de semana e é claro, tivemos os gigantes paulistas entrando em campo. Na terça-feira, o Palmeiras entrou em campo pela Libertadores e bateu a equipe do Sporting Cristal por 2-0. A equipe alviverde jogou fora de casa e sem muitas dificuldades conseguiu aí construir o seu resultado sem grandes problemas maiores ali para se preocupar. A equipe de Abel Ferreira conseguiu mais 3 pontos nessa competição e segue tranquilo em busca da classificação. Quem tem uma situação mais complicada é o Santos, que também entrou em campo na terça-feira, mas enfrentou o Deportivo Recoleta fora de casa pela Sul-Americana. Então, Palmeiras em campo pela Libertadores e o Santos pela Sul-Americana. E o time comandado por Neymar ali no ataque conseguiu abrir o placar justamente com camisa 10. Depois de um belo lance, uma bela troca de passes, Neymar foi quem recebeu a bola na ponta esquerda, só teve o trabalho de finalizar ali por debaixo das pernas do goleiro e aí mandou para o fundo do gol, fazendo o Santos 1-0. O empate da equipe do Deportivo Recoleta veio já no final do jogo, no apagar das luzes, no primeiro toque do jogador que havia acabado de entrar em campo. Então, numa jogada ali da esquerda para a direita, teve cruzamento rasteiro acontecendo e aí o jogador paraguaio só cumprimentou para o fundo do gol, dando números finais à partida e complicando a vida do Peixe na competição. Bom, e quem também entrou em campo nessa semana foi o Corinthians, que na quarta-feira empatou com o Independiente Santa Fé lá na Colômbia, jogando no El Campín. O timão de Fernando Diniz vinha com 100% de aproveitamento na competição, mas acabou aí se complicando depois de um jogo que parecia tranquilo, encaminhar ali para 1-0 do Santa Fé. O time da casa achou um belo gol ali depois de um excelente passe para o Gol-Daega. Ele ameaçou e depois finalizou. O Hugo, só nessa ameaçada dele no balanço, já acabou caindo. Ele só teve o trabalho de deslocar ali, mandando para o fundo do gol e fazendo aquele 1-0 para a equipe colombiana. O Corinthians até demorou para se reencontrar na partida. Depois de um primeiro tempo bom, teve uma instabilidade na segunda etapa, mas na reta final o Timão foi para cima e conseguiu empate já nos acréscimos do segundo tempo com Gustavo Henrique. O zagueiro corintiano apareceu aí para fazer seu 4º gol na temporada, ele que se isola como vice-artilheiro do Timão, somente atrás do Yuri Alberto, que tem 5 gols. O zagueiro aproveitou aí um belo cruzamento do Mateuzinho, que cumprimentou para o fundo do gol, num lance ali tanto de técnica quanto com força, e aí sem chances para o goleiro colombiano. Corinthians 1, Independiente Santa Fé também 1, Timão chega a 10 pontos. Bom, o Corinthians pode já se classificar antecipadamente, até porque se enfrentam nesse momento Peñarol e Platense. Então, no jogo da ida lá no Uruguai, eles tiveram ali a vitória dos argentinos por 1-0, e agora o Platense jogando em casa. Caso vença, já descarta, né, essa equipe do Peñarol da disputa, então se ficarem no empate também, o Corinthians já avança para as oitavas de final do Libertadores de forma antecipada. Então, a gente segue acompanhando por aqui e você que ficou na dúvida aí sobre a equipe do São Paulo, eles estão em campo nesse momento enfrentando o O'Higgins do Chile e por isso não tivemos aqui esse destaque de como foi o tricolor nesse meio de semana, que eles estão em campo nesse exato momento, certo? E agora a gente vira a chave e fala de Campeonato Brasileiro. Afinal, temos jogos chegando nessa rodada de fim de semana e todos acontecendo no domingo, viu? Às 4 da tarde temos Remo e Palmeiras enfrentando o jogo que acontece na casa do Remo.
Mais tarde, às 6h30, mais 2 jogos embalam aí esse domingo de Brasileirão. Santos e Red Bull Bragantino. E por último, mas não menos importante, Corinthians e São Paulo. Esse que é o principal jogo da rodada, o principal jogo dos gigantes paulistas por aqui. Timão precisando vencer para fugir do Z4. São Paulo tem uma situação mais tranquila no Campeonato Brasileiro, mas é claro, o Corinthians chega embalado depois desse empate na Libertadores e vai querer ir para cima do São Paulo, que já contará com o desfalque de Lucas Moura, ele que sofreu uma grave lesão na última semana e agora, passou por uma operação, só volta em 2027, então a gente segue acompanhando por aqui. E nem só de futebol vive o Resenha na Rede, vive aqui nosso quadro da Rede Alto Tietê. Temos também Mogi Basquete entrando em quadra, a equipe mogiana estreou com o pé direito nas quartas de final do NBB e bateu o Franca, jogando no Pedrocão por 95-93. Agora, nessa sexta-feira, os mogianos voltam à quadra para enfrentar o Franca pelo segundo jogo da série. Então, Mogi já fez 1-0 jogando fora de casa e às 8h45 dessa sexta-feira entra em quadra no Lugão, ali diante de sua torcida, para quem sabe buscar aí mais uma vitória no torneio. Bom, e aí caso consiga fazer esse 2-0 na sexta-feira, o Mogi já entra no domingo, dia 10, dia das mães, para jogar contra o Franca às 11 horas também no Lugão, podendo aí garantir sua classificação às semifinais. Eu ia falar oitavas de novo, mas não, já passamos pelas oitavas, estamos nas quartas. Caso o Mogi vença aí seus 2 próximos jogos contra o Franca, aí já garante sua vaga na próxima fase da competição. Então, é o Mogi Basquete enfrentando o líder da chave geral ali, da temporada regular, vamos dizer assim, do NBB. A gente segue acompanhando por aqui. E para fechar aqui nossa edição de hoje do Resenha na Rede, é claro que a gente não podia deixar de falar de vôlei, mas hoje o assunto é um pouco diferente. Não estamos falando do Suzano, nem do Mogi. E olha só, tem novidade no Alto Tietê, hein? A gente sai ali do basquete para falar agora de vôlei, porque na última quarta-feira a Prefeitura de Arujá oficializou o retorno do Arujá Vôlei à sua sede inicial. O anúncio foi realizado no encontro que reuniu o prefeito Dr. Luiz Camargo, também o secretário de Esportes Gilberto Daniel Júnior e a gestora do projeto esportivo Elaine Nunes. Antigo Mogi Vôlei, que agora passa a se chamar Arujá Vôlei, a equipe disputará o Campeonato Paulista e também a Superliga B. Então, temos aí mais um time de vôlei na região. Além do Suzano Vôlei e do Mogi, agora Arujá Vôlei chega aí para abrilhantar o esporte no Alto Tietê e quem sabe teremos esses clássicos regionais no próximo Campeonato Paulista. Então a gente fica de olho por aqui, seguimos acompanhando tudo o que acontece dentro e fora de quadra e também nos campos da região e do Brasil. Você confere as principais atualizações, notícias do esporte na próxima edição do seu Resenha na Rede, na segunda-feira. Um abraço, até mais!